Bom, minha gente, estou de volta e, como eu estava falando, então, o World Trade Center ele pulsava a capital financeira dos Estados Unidos. Na verdade, não teria nenhum prédio mais importante dos Estados Unidos, claro que todos seriam importantes, mas como o World Trade Center. E, simplesmente, os terroristas conseguiram atacar o coração de Nova York. E agora fazer o quê? Bin Laden envolvido numa guerra que ele mesmo provocou dentro dos Estados Unidos. O 11 de setembro estava prestes a ser feito uma das piores tragédias da história americana. E a guerra começava logo ali. Poucos dias depois que a Al-Qaeda anuncia e provoca 11 de setembro, George W. Bush arma as tropas e invade o Afeganistão. Pronto. Tava feito a confusão. São anos de guerra, atentados e atentados pavorosos que muita gente sentia pavor ao saber disso. Agora tentar entender aonde que isso chegou e por que chegou e até onde que isso iria parar. Tem mais isso. Porque George W. Bush sabia que mexer com os Talibã, mexer com a Al-Qaeda, iria ser uma missão duríssima. Lembre-se que em toda a história de guerra, quando se tivesse que mexer com alguém importantíssimo, iria ser uma batalha duríssima. Geralmente, como tentaram, e eu vou falar sobre isso no canal, por causa que tem muito conteúdo para ser falado. Aquela época, quando foram para a guerra do Iraque, eles teriam uma condição só: derrubar o Saddam Hussein. Mas isso e daí, essa condição, os Estados Unidos iria passar por uma prova duríssima, e essa prova duríssima iria destruir uma família dentro do Brasil, a de Sérgio Vieira de Mello. E eu vou falar sobre a história de Sérgio Vieira de Mello. Vou falar sobre o Daico Zahir Hussein e Saddam Hussein, e vou falar sobre toda a família Hussein que existe. Toda a família Hussein que existe. Por quê? Porque lembre-se que Dai e Qusay Hussein, na verdade, não era quase que um grupo criminoso dentro do Iraque. E até no próprio Iraque eles defendiam eles como se fosse um ponto principal. E esse ponto principal, qual que seria esse ponto principal? Esse ponto principal seria o que? Defender o terror americano, o terror deles, custasse o que custasse. Só que, é claro, lembra-se que depois do 11 de setembro não aconteceu um atentado maior do que o 11 de setembro. Já chegou já a Vans bomba ser descoberta dentro de Manhattan, só que não explodiu. Não chegou a explodir. Mas que já chegou já
isso daí, algumas capitais americanas sendo ameaçadas por terroristas. Isso já chegou a acontecer, mas nada que viesse a dizer que os Estados Unidos estavam enfrentando um atentado pior do que aquele. Lembra-se que, como eu falei e volto a repetir, o 11 de setembro, um ataque como esse daí vai acontecer de 100 em 100 anos. Então, daqui a 100 anos vai ter um outro 11 de setembro parecido com esse daí. E quando eu falo parecido, é porque é parecido mesmo. Lembre-se que nem outros atentados que aconteceram no mundo inteiro não se repetiu. Acho que a França, e eu vou contar ainda, eu contei um, eu vou contar outro. A França foi atacada 3 vezes em pouco tempo. Uma em janeiro de 2015, uma em novembro de 2015 e a outra em julho de 2016. Mas essa foi a França, porque nenhum país depois disso, nem a Alemanha, nem a Inglaterra, sim, a Inglaterra foi atacada, mas não com uma proporção gigantesca. E a Inglaterra, quando foi atacada, lembra-se que eles atacaram crianças naquela época, por causa que estava todo mundo no show, e eu vou falar sobre isso daí, eu vou ler e vou explicar sobre esse atentado também, porque quando a Inglaterra foi atacada em 2017, eles estavam num show da Ariana Grande e tinha um cara com uma mochila recheada de bomba. E ele detonou essas bombas, e quando ele detonou essas bombas, eu só sei que muita gente morreu naquela época por causa desse atentado. Então, sim, Inglaterra foi atacada várias vezes, a França. Agora, os Estados Unidos foi só uma. Depois, muita ameaça. Até o próprio Bin Laden chegou a ameaçar que iria atacar os Estados Unidos de novo. Agora, dizer que o Bin Laden atacou os Estados Unidos depois do 11 de setembro é quase que uma balela. E é ponto discordável, porque ele ameaçou. Ameaçar é uma coisa, e atacar é outra. Ameaça e ataque não tem nada a ver uma coisa com outra, por causa que ameaça é quando você ameaça alguém. E atacar quando você ataca na surdina. E isso foi, sim, um ponto pro 11 de setembro, por causa que, na verdade, ele ameaçou os Estados Unidos, só que não passou nada, mas ameaça daí sim. A região de Bali, a região da Tunísia, a região de Moscou, ah, e muitas regiões a mais foram atacadas sim. Aí foram atacadas. Agora, 11 de setembro só aconteceu uma vez só. E como eu falo para vocês, volto a falar, 11 de setembro só acontece de 100 em 100 anos. E quando eu falo de 100 em 100 anos, quer dizer que é muito tempo. Bom, eu vou ficando por aqui. Tem que mandar um abraço especial pro Charles e para Lacerdópolis, Santa Catarina. Então, Charles, um abração meu do canal aqui para vocês, dos inscritos, para Lacerdópolis. E Charles, viu o seguinte: a semana que vem eu vou fazer sobre o Japão. E eu vou falar um pouco sobre. Eu vou fazer um vídeo da apresentação. Que eu vou fazer dois. E eu vou fazer um vídeo de apresentação sobre o Japão. Aí, o tema que vocês sugeriram, por causa que é muito mais que assunto quase que culinária. Mas eu vou falar um pouco sobre isso daí para você. Fala um pouco. Eu vou quase que acabar. Eu vou quase que
o